Tem gente que brota na sua vida só quando o mundo desaba, mas some no exato segundo em que o teto para de vazar. É aquela figura que só lembra do teu número quando o barco afunda, como se a tua única função no universo fosse funcionar de estepe emocional de madrugada. Você conhece o som da notificação que já vem acompanhado de um pequeno aperto no peito, antes mesmo de você desbloquear a tela. Não é chefe, não é entrega atrasada, não é cobrança de banco. É aquela foto de perfil familiar, o nome daquele amigo de longa data, seguido por um pontinho verde e uma frase que nunca é sobre o tempo, nunca é um meme aleatório, nunca é um e aí, sumido. É sempre, cara, você tá por aí. Preciso te falar uma parada. São 10h30 de uma terça-feira comum. Você acabou de tirar o tênis, colocou uma água pra ferver no fogão, tá com aquela calça de moletom que tem um furinho discreto no joelho, respirando aliviado porque o dia finalmente acabou e você não tem mais que fingir simpatia pra ninguém. E aí a campainha simbólica do WhatsApp toca. Você olha pra tela. Você sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 40 minutos. Você vai sentar no sofá, vai largar o garfo com a comida esfriando, e vai virar um suporte de UTI emocional. O outro chega com a vida em escombros, despeja a mudança inteira na sua sala de estar, chora, pontua as injustiças do mundo, faz perguntas sem resposta sobre onde foi que ele errou, e você, com aquela cara de quem engoliu um limão inteiro, acena com a cabeça, oferece o chá, diz que vai ficar tudo bem, escuta a mesma história pela terceira vez com variações mínimas no enredo. E o pior não é nem o cansaço físico de ter que segurar o rojão alheia no momento em que você mal tem energia para lavar a própria xícara. O pior é que, enquanto o outro fala e fala, um detalhe mesquinho, silencioso e meio culpado começa a pulsar na sua cabeça. E quando sou eu? Quando foi a última vez que esse mesmo amigo perguntou se você precisava de ajuda para carregar alguma caixa pesada, se você estava conseguindo dormir direito, ou se você só queria tomar uma cerveja sem ter que prestar depoimento sobre a própria sanidade mental? A amizade de mão única tem uma dinâmica muito parecida com aquela relação que a gente vê no filme O Alto da Compadecida, especificamente naquelas horas em que o João Grilo precisa inventar um milagre atrás do outro só para manter a engrenagem girando enquanto o Chicó olha apavorado, pronto para desmaiar. Só que, na vida real, você não é o herói astuto que sai ganhando no final. Você é só o depósito de lixo emocional que fica com o cheiro forte impregnado na sala depois que a visita vai embora. O outro te procura porque sabe que você é o porto seguro, mas esquece que porto seguro também precisa de manutenção, de tinta nova na fachada, de calmaria de vez em quando. E fica aquela sensação esquisita de utilidade, sabe? Você começa a se perguntar se você é amigo ou se virou uma espécie de pronto-socorro psicológico de plantão 24 horas, onde as pessoas só batem na porta quando o pneu fura, o motor funde ou a alma despenca no meio da rua. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, quando escreveu sobre a amizade, separou o joio do trigo como uma elegância que hoje em dia dói na carne. Ele falava daquela amizade por utilidade, onde o outro só se aproxima porque você resolve um problema dele, seja o tédio, a solidão ou o desespero de não ter com quem desabafar. E o problema de cair nessa caixinha é que o afeto vira transação, mesmo que ninguém admita isso em voz alta. O seu amigo não é uma pessoa má, não é um monstro manipulador que planeja te usar friamente enquanto bebe café. É pior do que isso, ele simplesmente assume que você é um dado permanente da paisagem, uma espécie de eletrodoméstico afetivo que sempre vai ligar na tomada quando ele apertar o botão vermelho. Ele tem crises cíclicas, namoros que acabam do mesmo jeito, empregos que ele odeia com a mesma intensidade há 5 anos, e toda vez que o barco começa a fazer água, quem é o primeiro marinheiro que ele chama? Você. Aí você atende o telefone no meio de um domingo chuvoso, quando você só queria ficar trancado no quarto olhando pro teto sem pensar em nada, e escuta o desabafo caudaloso. Você pensa em colocar limites, claro que pensa. Você ensaia frases na sua cabeça enquanto escuta o outro respirar fundo do outro lado da linha. Olha, eu também tô passando por uma fase meio cheia, será que a gente pode conversar amanhã? Mas aí bate aquela culpa infantil, aquela voz internalizada que diz que você é um péssimo amigo, que quem ama cuida, que o outro tá sofrendo de verdade e que recusar socorro é um ato de puro egoísmo. E você cede. Você engole o seu próprio cansaço, engole a sua própria vontade de ter um dia de paz, e veste o avental de psicólogo gratuito mais uma vez. A gente aceita esse papel porque tem medo de cobrar reciprocidade e descobrir que, do outro lado, não tem nada além de silêncio. É um risco terrível exigir paridade numa relação onde você sempre foi o pilar. Porque se você para de segurar o teto com as costas, a casa inteira desaba, e a culpa, no fim das contas, parece que vai ser sempre sua porteira arredado o pé. É aquela dinâmica clássica de Toy Story onde o brinquedo favorito só ganha atenção e carinho quando a criança está entediada ou precisando de um fantoche rápido para inventar uma história, mas assim que a porta do quarto abre para o mundo real, você volta pro fundo do baú escuro, empoeirado, esperando a próxima crise existencial alheia a te ressuscitar.
Aristóteles, lá na antiguidade, já tentava avisar a gente que existem 3 tipos de amizade: a por utilidade, a por prazer e a amizade verdadeira, baseada na virtude. Mas o filósofo grego era otimista demais para prever a modernidade dos vínculos por conveniência emocional. A amizade por utilidade na época dele devia ser trocar favores na praça pública, emprestar ferramentas, sei lá. Hoje em dia, a utilidade virou o depósito de lixo psíquico. Você virou a lixeira emocional oficial da sua roda de conhecidos. E o pior é que a gente cultiva essa posição com um orgulho meio doentio, vestindo a carapuça do forte, do porto seguro, daquela pessoa sensata que nunca tem problemas graves. Porque, afinal de contas, se você demonstrar fraqueza, quem vai sustentar a estrutura? É quase como o xerife de uma cidadezinha do Velho Oeste que não pode mostrar cansaço porque, se ele deitar na cama para dormir 5 minutos, a cidade inteira pega fogo. Sabe aquela cena de Interestelar onde o tempo passa de um jeito completamente torto num planeta distante, enquanto na Terra os anos voam? É exatamente isso que acontece com seu tempo de descanso quando a notificação desse amigo apita. Seus planos de ler um livro, de maratonar uma série à toa, de simplesmente não fazer nada no sábado à noite, evaporam numa dobra temporal esquisita onde a sua vida é colocada em pausa perpétua para servir de palco para o drama alheio. O relógio corre rápido para o outro, que resolve a vida dele com seu conselho, mas o seu próprio relógio empaca na mesma hora de sempre. Na hora em que você escuta, acolhe, absorve o peso, dá o veredito fica sozinho com os seus próprios fantasmas que nunca ganham a atenção de ninguém. A gente vai levando assim porque tem um medo irracional de virar o egoísta da história. A sociedade inteira foi construída em cima da premissa de que ser bom é estar o tempo todo disponível para a dor do outro, como se o seu próprio bem-estar fosse uma moeda de troca barata que você tem a obrigação moral de doar na primeira esquina. Só que chega uma hora em que o saldo da conta emocional entra no vermelho escuro e o banco da paciência simplesmente fecha as portas. Você olha para as mensagens não lidas no celular e sente aquele embrulho no estômago, aquela repulsa física que mistura cansaço acumulado com vergonha de estar sentindo isso. Não é ódio, não é falta de amor, é exaustão crônica de quem percebeu que foi promovido a terapeuta sem CRM sem remuneração. E o mais doloroso é o silêncio que vem depois. Quando a tempestade passa na vida do outro, quando o céu azul finalmente se abre e ele consegue arrumar um novo amor, um emprego legal ou simplesmente se enturmar com uma galera nova mais divertida, o telefone cala. A notificação some. O sol brilha lá fora, ele vai pra praia, vai pro bar, posta foto sorrindo abraçado com outras pessoas, e você? Você continua exatamente no mesmo lugar onde foi deixado, sentado na poltrona da sala, segurando o peso de uma casa que não é sua, olhando para as paredes e pensando que talvez, só talvez, a verdadeira amizade não devesse ser esse exercício diário de autoanulação disfarçada de caridade. Chega um dia em que a gente precisa ter a coragem silenciosa de simplesmente parar de atender. De deixar o telefone vibrar até cansar na mesa da cozinha, sem culpa, sem textão explicativo, sem drama. Deixar que o outro descubra, pela primeira vez na vida, como é caminhar com as próprias pernas, sem ninguém segurando o teto com as costas por ele. É um alívio meio assustador, daqueles que deixam a gente tonto no começo. Mas é só respirando esse ar limpo, pela primeira vez em anos, que a gente lembra quem é quando não está ocupado demais salvando o mundo dos outros. Se achou que era robô, olha a cara. E deixa o like, faz favor.